Uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo. Salmo capítulo 92. Vamos ler o versículo, vamos ler o salmo todo. Projeta para nós lá. Esse salmo aqui é um salmo de agradecimento, é um salmo que Davi conta das suas vitórias, dos benfeitos do Senhor na vida dele. Esse salmo Davi vem relatando como foi bom caminhar com Deus, como foi bom servir ao Senhor, como foi bom fluir debaixo da unção de Deus, né? Então, esse salmo, ele é um salmo que fala de gratidão, fala de mover de Deus, fala de unção, fala de intervenção, enfim, um salmo maravilhoso. Vamos ler comigo todos juntos. Olha o que Davi fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério ao som solene da harpa. Davi tocava, né? Davi tocava. Então, como é bom te adorar, como é bom anunciar, né, a tua benignidade de manhã, a tua bondade à tarde. Enfim, Davi exaltando, falando da bondade, falando do amor de Deus, falando de tudo aquilo que o Senhor fez durante a sua caminhada. Versículo 4, ele diz: pois me alegrastes, ó Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Versículo 5, quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O homem louco não sabe, nem o insensato entende isso. Diga para você, irmão, o mundo não entende isso não. O ímpio não entende isso não. Só aqueles que nasceram de novo tem esse entendimento da bondade, da paternidade, da grandeza de Deus, da provisão do Senhor, né? Enfim, do cuidado de Deus, guardando, protegendo, né? Versículo 7, quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem o quê? Destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, está nas alturas para sempre. A iniquidade. Versículo 10, mas tens exaltado o teu poder como de um boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Volta lá. Fui ungido com óleo fresco. Diga para você, irmão, o que você está precisando é disso. Uma nova unção na sua vida, de um óleo fresco na sua vida, para remover o medo, para remover a dúvida, para remover a apostasia, para remover tudo aquilo que tem impedido de você caminhar com o Senhor, de você romper com o Senhor. É óleo fresco, é uma unção nova. E essa noite é noite de nós sermos fortalecidos pelo Senhor. É a noite que o Senhor Jesus vai fortalecer a sua igreja. Nós seremos fortalecidos, comendo da carne e bebendo do sangue do Senhor. Seremos fortalecidos e receberemos essa unção, esse óleo fresco sobre as nossas vidas. Deus vai derramar. Há uma atmosfera de glória nesse lugar. Há um mover de Deus nesse lugar. Não podemos ser indiferentes, ficarmos desligados, mas nós precisamos estar conectados em Deus. Receberei óleo fresco. Davi entendia muito bem de unção. Sabe por quê? Porque Davi sabia que todas as vitórias que ele alcançou durante toda a sua caminhada foi por causa da presença de Deus. Davi, sem a presença de Deus, Davi não era nada. Não foi Davi que matou Golias, foi Deus através de Davi que matou Golias.
Não é você que vence, mas é Jesus que vence por você. Não sou eu que prevaleço, mas é a unção de Deus na nossa vida. Não é mérito nosso, é mérito de Deus, é a presença de Deus. Queridos, a Bíblia tem um livro que se chama Atos dos Apóstolos. Esse livro, ele não foi escrito pelos homens, mas foi Deus que usou os homens para escrever. Dá para vocês entenderem isso? Foi através da presença de Deus, foi através da unção de Deus, foi através do poder de Deus que eles escreveram a história poderosa da igreja, com avivamento, com batismo, com milagres, com ressurreição, enfim, com tantos milagres que aconteceram. É a presença de Deus, e sem essa presença você e eu, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, é o Espírito, é a presença de Deus que toca no nosso espírito. É a presença de Deus que liberta a alma angustiada. É a presença de Deus que faz isso. E Davi, ele entendeu muito bem isso. E ele falando da unção no versículo 11, vamos ver o versículo 11. E ele fala: os meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantaram contra mim. Versículo 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Versículo 13: estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e o que? Florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto, é bom. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Feche seus olhos, Pai. Precisamos do Teu renovo. Quantas vidas entraram por essas portas, que estão até mesmo pensando em desistir da vida, desistir do cristianismo, da fé, desistirem do casamento, da célula, do ministério. Quantas pessoas que estão aflitas, quantas pessoas, ó Deus, estão angustiadas, até mesmo entrando num processo de depressão. Mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E eu te peço nessa noite, oh Espírito Santo, oh Jesus, oh nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, venha dissipar as trevas que nos oprimem, venha dissipar os grilhões dessa noite, venha dissipar toda a opressão desse mundo caído, que oprime as nossas mentes dia após dia, Senhor. Venha dissipar nesta noite, e que seja uma noite de fortalecimento, de renovo, seja uma noite que o Senhor venha tocar no nosso espírito, Senhor, para que possamos reativar nossa fé, nosso foco, nosso compromisso. Senhor Deus, os nossos votos que fizemos com o Senhor, o nosso pacto com o Senhor, de irmos até o fim da nossa fé. Precisamos dessa unção, precisamos desse mover, e te pedimos nessa noite, Espírito Santo, o mesmo Senhor que ajudou Davi, que pelejou através da vida de Davi, que essa mesma unção recaia sobre nós nessa noite, que esse mesmo poder recaia sobre nós nessa noite, e que seja uma noite de renovo, seja uma noite de fortalecimento nessa noite, no poder que há no nome do Senhor Jesus.
Vem, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio e completa a tua obra nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Podemos sentar, queridos. Em nome de Jesus. Essa noite é uma noite que o Senhor está querendo reavivar a sua vida. Reavivar a sua vida. Quais são os sintomas de uma vida que está morrendo espiritualmente? Quais são os sintomas? Você pode ser um cristão de 10 anos, 15 anos, mas você pode estar correndo um sério risco de morrer espiritualmente. Quais são os sintomas? Como que você vai identificar uma pessoa que está morrendo espiritualmente? Um dos primeiros sintomas é que essa pessoa ela perde a vontade de orar. E se você perde a vontade de orar, você tá praticamente colocando uma barreira na sua conexão com Deus. Porque quando você está orando, você está com um canal aberto. Um canal está aberto, você está falando com o Criador, com o teu Pai, com o Deus Todo-Poderoso. Oração é uma conversa com Deus. E quando você deixa de priorizar isso na sua vida, isso é um sintoma que vai desencadear os outros sintomas na sua vida. Porque você não vai prevalecer pela sua carne. Você não vai prevalecer pelo seu intelecto. Você vai prevalecer através da presença de Deus na sua vida. Se não for através da presença de Deus, você não vai prevalecer. Você não vai conseguir segurar o seu casamento. Você não vai conseguir segurar as suas finanças. Você não vai conseguir segurar a sua vida espiritual. Queridos, é Deus. É Deus na nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida que nos mantém vivos, intactos, para enfrentar os desafios da vida, que não são fáceis, são muitos desafios. Em todas as áreas nós enfrentamos os desafios da vida. E quando você deixa de orar, automaticamente você deixa de fazer os propósitos com Deus. Aquele devocional que você fazia antes, que você tinha prazer de sentar em casa e ali tinha horário para fazer o devocional, hoje você já faz ele, já vai empurrando de qualquer jeito. E você vai prestando atenção, você vai observando que aquele seu tempo que você tinha para Deus, esse seu tempo hoje está tomado pelos entretenimentos, está tomado pela televisão, pela internet, pelas atividades que você acaba arrumando no dia a dia. Porque a grande estratégia de Satanás é fazer com que você pare de orar, pare de jejuar, pare de meditar na palavra de Deus. Porque se ele consegue fazer isso, aí ele vai destruir seu lar, ele vai levar você para caminhos tenebrosos, caminhos de derrotas. Mas primeiro, ele vai afetar a sua vida espiritual. Se ele conseguir afetar a sua vida espiritual, ele vai fazer o que ele quer com você. Esse é o caminho. É isso que ele faz. Aí você começa a ter uma vida o quê? Uma vida, você acaba tendo uma visão de acomodação. Você acaba se acomodando com tudo, até mesmo com coisas que antes você não concordava, com coisas que você combatia em espírito. E você entra nesse comodismo. Você vai se adaptando a essas coisas, tanto com Deus como com as coisas do mundo. Você vai se adaptando a isso. E independente disso, você vai se tornando uma pessoa indiferente com a presença de Deus. Você já não consegue ter mais a sensibilidade da presença de Deus, da voz de Deus. Você lê a Bíblia, mas você já lê, mas a Bíblia você lê, mas não impacta mais a sua vida. O problema não é a Bíblia, o problema é você.
Que a Bíblia está salvando milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro, transformando, restaurando. É o livro mais poderoso que existe na face da terra. O problema é você, que está sendo indiferente, que não está tendo uma disciplina com Deus, que não está buscando o Senhor. Um tempo atrás começou a ter uma história que perguntaram algumas pessoas sobre a questão de oração. Aí a pessoa respondeu assim: não, eu não tenho horário para orar, não tenho disciplina para orar, mas eu quero te dizer uma coisa, eu oro 24 horas. Eu não acredito nessa oração. Não acredito. Queridos, oração tem que ter disciplina. Você tem que ter um horário para orar. Seja de meia hora, seja de 1 hora, não importa, mas você tem que ter um horário para você orar, para você iniciar o seu dia ou para você dormir. Tem que ter um horário para você orar. Depois que você cumprir esse horário direitinho ali, aí durante o dia você tem que ficar ligado com Deus mesmo. Olha, os grandes homens no Velho Testamento que viveram um grande avivamento, uma das grandes referências para nós se chama Davi e Daniel. Viveram grandes avivamentos. A Bíblia fala no Salmo 55, acho que versículo 17. Vamos ver comigo, Salmo 55, 17. Davi, de tarde, de manhã e ao meio-dia, ele orava e falava com Deus. De tarde, de manhã e ao meio-dia, ele orava. Ele sabia que se ele não orasse, se ele não tivesse uma disciplina, se ele não tivesse um relacionamento com Deus, como que ele iria enfrentar os seus inimigos, que eram muitos? Como que nós vamos enfrentar o desafio da vida? É o desafio de finanças, de família, de ministério. Como que nós vamos enfrentar esses desafios todos os dias da nossa vida? Queridos, mais cedo ou mais tarde você vai estar diante de um Golias. Mais cedo ou mais tarde você vai estar diante de uma cova de leões. Nós vamos estar diante de uma adversidade, seja financeira, seja uma enfermidade, seja um problema no casamento, seja um problema ministerial. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar isso. E quando você tem uma vida com Deus, de relacionamento com o Senhor, esses problemas eles não vão te engolir, não vão te destruir, porque você já está preparado para enfrentar todos esses desafios que mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar. A Bíblia fala que Davi orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10, projeta para nós. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não começou a orar quando lançaram ele na cova dos leões. Daniel não começou a ter uma vida com Deus quando lançaram ele na cova dos leões. Ele não esperou acontecer uma fatalidade, um grande desafio para ele começar a orar. Não, ele já tinha essa vida com Deus. Ele já caminhava com o Senhor. Vamos ler comigo todos juntos. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha o quê? De o quê? De joelhos, se punha de joelhos e o que? Orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, ele tinha uma vida de oração. Ah, mas Daniel, ele só vivia lá no palácio, no rei. Não, Daniel, ele era um estadista. Daniel, ele era um senador. Independente disso, Daniel tinha vida com Deus. Ele era um profeta. Ele estava ligado com o Senhor. Daniel foi um dos profetas no Velho Testamento que profetizou acerca da vinda do Messias, do reinado do Messias. Tinha conexão com Deus. Daniel, ele nos ensina batalhas espirituais em relação ao príncipe da Pérsia. Daniel teve experiência com o arcanjo Miguel, o anjo da guerra.
Precisamos entender que nós estamos numa batalha 24 horas no mundo espiritual. E quem vai vencer esta guerra é quem estiver mais forte em Deus. É quem estiver mais forte em Deus é que vai vencer essas batalhas. E essa noite é uma noite de reavivamento. Deus quer reacender a chama do seu coração. O que levou você a uma vida que você perdeu o seu temor? O que levou você a ter uma vida espiritual relaxada? O que levou você a caminhar de qualquer jeito com o Senhor? Irmãos, o nosso Deus, a nossa vida está nas mãos dEle, o nosso futuro está nas mãos dEle. Precisamos desesperadamente de Deus. Precisamos desesperadamente de Deus. Nós precisamos, os nossos filhos precisam de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, que se você quer a presença de Deus, você vai ter que buscar ela na marra, na força. Mateus 11, 12, vamos ver comigo todos juntos. Observa que diz que a palavra de Deus, que o reino dos céus é tomado o quê? A força. Que força é essa? Da agressão, né? Não é essa força física, é de uma força espiritual. Espiritual. Olha aqui, você sabe se você está bem espiritualmente ou não sabe. Você sabe disso. Você sabe. E você tem saudade daquela época que você falava com Deus e você sentia a presença de Deus no seu quarto ou em qualquer outro lugar. Você já passou momentos na sua vida assim, de você sentir a presença de Deus, e nessa época você passava por lutas, por adversidade, mas você tinha paz, você estava seguro, porque você sabia que Deus estava com você. Você não sente saudade dessa época? Você não sente saudade dessa época? Por que você deixou as coisas ficarem desse jeito? Deus está te chamando a uma intimidade. Deus está chamando você, meu filho, volta para o lugar que você estava. Volta para essa posição. Essa posição é o lugar mais seguro que o cristão possa estar. Essa posição é estar em Cristo Jesus. Não é falar, eu tenho Jesus. O negócio é você estar com Ele, andar com Ele, respirar Ele. Muitos falam, eu tenho Jesus no meu coração. Lindo, maravilhoso. Eu quero ver você andar com Jesus. Andar com Jesus. Andar com Ele. Andar com Jesus. A Bíblia fala, o livro de Joel fala, que nós temos que, o nosso caminho tem que ser com o nosso coração, com nossa paixão, de coração, de alma e de espírito. E essa noite Deus quer reavivar a chama no seu coração. Deus não está preocupado com o seu título, Deus não está preocupado com a sua conta bancária, Deus não está preocupado se você tem bens, se você não tem bens. Deus está preocupado é como você está espiritualmente. Porque se você não estiver bem espiritualmente, você não vai usufruir nada disso. Você não vai usufruir de nada disso. Para que você possa usufruir de tudo isso, você precisa ter o Senhor na sua vida, a presença de Deus na sua vida. E você não pode brincar com a sua vida, porque hoje você está aqui, mas amanhã a sua senha chega, e aí? Você tem que ir. Eu estava nos Estados Unidos e recebi a notícia de um tio meu que faleceu. Meu pai, a minha avó, são 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. Dos 8 filhos, os 4 homens já partiram. Uma tia também partiu, só tem 3. Parece que foi ontem que eu estava ali na casa da minha avó, brincando com ela, com os meus tios todos ali. Parece que foi ontem. Parece que eu dormi com eles e acordei sem eles. Como que foi rápido.
Querido, o tempo de você escrever sua história é agora. O tempo de você amar sua esposa é agora. O tempo de você amar o seu marido é agora. O tempo de você investir nos seus filhos é agora. O tempo de você investir na sua vida espiritual é agora. O tempo de você construir um hábito é agora. Construa um hábito e ele vai te formar. Construa um hábito de oração, um hábito de intimidade com Deus, um hábito de relacionamento com Deus. Construa esse hábito e ele vai te formar. E você sendo formado por um caráter cristão na sua vida, você terá um futuro garantido em Deus. Você terá um futuro garantido em Deus, queridos. Não podemos brincar com a nossa vida espiritual. O diabo não quer saber quem você é, se você é o presidente, se você é o governador, se você é o prefeito, se você é o empresário. Ele não quer saber, ele veio para matar, roubar e destruir. Se ser bonito, ser famoso e ter dinheiro traz garantia para a família, os famosos no Brasil estariam todos eles casados até hoje com seus filhos, famílias lindas e maravilhosas. Você vai pontuar um ou outro de um casamento que está aí. Todos já passaram por vários divórcios. Uma mentira, um engano. Nós não podemos viver aceitar isso na nossa vida. Nós somos um povo. Sabe o que significa a palavra santidade? Santidade significa ser diferente. Deus te chamou para você ser diferente. Deus te chamou para você ser separado. Você é separado, nós somos um povo separado. Querido, nós estamos caminhando com Deus. Temos a graça, temos o favor do Senhor, temos o sangue do Senhor Jesus. Na sua caminhada nós temos uma estrutura deformada. E conforme você vai caminhando com Deus, com a presença do Senhor, a presença dele vai refletindo na sua vida, você vai brilhando, né? E você vai se parecendo com Jesus dia após dia. É uma caminhada, mas quando você se acostuma com um pecado e não quer abrir mão desse pecado na sua vida, mais cedo ou mais tarde esse princípio vai quebrar você. Diga para você, irmão, Deus fez os princípios. E se você não viver os princípios vão te quebrar. Não é Deus não. Foi os princípios que Ele fez. Por isso que a Bíblia fala que Deus abate o soberbo, o orgulhoso. Entra pelo caminho da soberba, para você ver o que vai acontecer com você. De achar que você é o poderoso, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Entra por esse caminho para ver o que vai acontecer com você. A Bíblia fala que Deus vai o quê? Vai te abater. Vai te abater. Só tem um caminho de nós prevalecermos nessa vida e finalizarmos a nossa história aqui. É aos pés da cruz. Sendo dependente todos os dias da presença do Senhor, da unção de Deus na nossa vida. Você caminhou, errou, querido, peça perdão, se corrige, se for com a sua esposa, com seu filho, com seu líder, ou se foi no trabalho, aonde foi, nós temos o sangue do Senhor que nos lava e que nos purifica. Agora, se você não quiser crescer em Deus, se você não quiser mudança, vai passar 10 anos, você vai ser um homem ignorante, uma mulher ignorante, e os seus filhos seguindo o caminho de vocês. O Evangelho é para gerar transformação na nossa vida. O Evangelho é para gerar transformação na nossa vida. É transformação, é uma decisão. Evangelho é uma caminhada de entrega. Se você quer viver um avivamento na sua vida, é você se entregar, é você se render por completo ao Senhor Jesus e deixar Jesus trabalhar na minha vida, transforma a minha vida. Enquanto o Senhor não me mudar, eu não vou sossegar. Enquanto eu não vencer essa área, eu não vou sossegar.
é você se tornar totalmente disponível à transformação de Deus na sua vida. Querido, nós precisamos desse amor, nós precisamos da presença de Deus. Esse é o caminho que todos nós estaremos seguros. Esse lugar é Jesus, é estar ali com Jesus, debaixo das asas do Altíssimo ali, sendo protegido pelo Senhor, dia após dia. Para nós finalizarmos, Jesus, diga para o seu irmão, Jesus, ele venceu Satanás, não como um leão, ele venceu Satanás como um cordeiro. Diga para o seu irmão, você vai vencer é como um cordeiro, cheio de amor de Deus, cheio da presença de Deus, entregando dia após dia suas causas nas mãos do Senhor. Jesus, ele como pessoa, como ser humano, ele tinha uma boa parte do seu ministério buscando a dependência de Deus, buscando a dependência do Espírito Santo. Várias passagens você está vendo Jesus orando, sobe o monte, desce o monte, faz jejum, passa a madrugada com o Senhor, faz milagres, sobe para o monte. O tempo todo Jesus orando, o tempo todo na dependência. Ele sabia que como homem ele tinha que ser dependente ao Senhor, ao Pai, ao Espírito Santo. Ele sabia disso, porque se não fosse assim, ele não conseguiria vencer. E ele tinha que vencer como um cordeiro. Porque como um leão, ele abria a boca e acabava com o inferno na mesma hora. Ele venceu Satanás como um cordeiro. Mas diga para o seu irmão, mas quando ele foi lá no inferno pegar a chave, ele não chegou lá como um cordeiro, não. Ele chegou lá como leão. Pau! Botou o pé na porta do inferno. O inferno estremeceu. E ali Satanás, ele quer a chave. As chaves do inferno. Porque a chave da vida está nas minhas mãos. Eu sou a própria chave da vida. Eu quero a chave da morte e do inferno. Me dá aqui. Aí Satanás vai lá, tremendo. Nem hoje Satanás tem a chave da casa dele. Agora diga para o seu irmão, não subestime Satanás. Porque ele está fazendo um grande estrago na terra. Só aqueles que são chapas de Jesus, que caminham com Jesus, ele não pode tocar, porque aqueles que são de Jesus têm a marca do Cordeiro, tem a marca do sangue dele, e quem tem a marca do sangue de Jesus, Satanás não pode tocar. Aleluia! Aleluia! Oh, por isso que nós estamos vivos, por isso que nós estamos caminhando, por isso que nós vamos avançar e vamos superar todas as crises, porque nós temos o sangue do Cordeiro. Temos o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Para nós finalizarmos, o que Deus quer, Deus ele sabe quem você é. Ele sabe se você é manhoso. O Espírito Santo conhece muito bem os seus horários. Quando a gente pergunta assim, e aí, você não conseguiu vir para o culto? Você não conseguiu estudar? Você não conseguiu ir para a cela? Por que você não veio?
poxa, não deu, estava tantas coisas. Às vezes acontece mesmo. Mas muitas das vezes, a pessoa não quis vir. Ficou em casa vendo filme, foi jogar bola, foi para o cinema, foi comer pizza. Não quis vir. Aí na maior cara de pau fala assim, poxa, não deu para mim. Aí o Espírito Santo fala assim, ele pode mentir para você, para mim não. Para mim não. Eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Diga para você, irmão, o Espírito Santo, ele conhece muito bem os seus horários, o que você pode e o que você não pode, quando você quer e quando você não quer. O Espírito Santo sabe disso. E nessa noite, o Espírito Santo, ele está dizendo, está tentando trazer para você como você está. Sua vida espiritual, seu devocional, sua fome. E o objetivo de Deus nessa noite é fazer com que você possa ter o mesmo fogo que você tinha lá atrás. Aquele fogo que você queria falar de Jesus o tempo todo. Aquele fogo que você chegava em casa correndo para ir para o quarto para poder falar com Ele. Aquele tempo que você andava e você, epa, Jesus acabou de falar aqui comigo aqui. Espera aí que Ele está falando comigo. Aqueles sonhos proféticos, quando Deus te usou, quando você fluiu, quando você pregou, quando você curou alguém em nome de Jesus. E Deus sabe que você sente saudade desse tempo. Deus sabe que você sente saudade dessa época. Mas Deus também sabe que você está sem força. Você acabou entrando numa zona de conforto, no comodismo. Você está sendo indiferente à presença de Deus. O que me chamou a atenção na casa do pastor Gold foi que a mulher dele é uma médica. São americanos. Ele é engenheiro da IBM, trabalha com números, com computação. E ela é médica, trabalha na área da medicina. Um campo diferente um do outro, mas requer muito raciocínio, muito estudo. Mas aquele casal me chamou a atenção, como eles são adoradores. Eu comecei a ministrar na casa dela. Daqui a pouco a pastora Judite cai no chão e começa a rolar e falar em mistério dentro da casa dela. Eu falei, Jesus, essa mulher é gileadita. Aí eu falei, Edith, você é como Maria, você é uma adoradora extravagante. Ela falou assim, apóstolo, isso para mim é que mais importa na minha vida. Não é meu título de medicina, de nada. O dia que eu perder isso, eu perdi tudo na minha vida. Então, queridos, a sua experiência com Deus, o seu mover com Deus, o fluir de Deus na sua vida, nunca perca isso. Nunca perca isso, porque é essa intimidade, esse combustível que vai potencializar você para vencer o Golias quando ele surgir, para vencer a traição quando surgir, para vencer a ingratidão quando surgir, para vencer a doença quando surgir, para vencer a crise financeira quando surgir, e a sua família não será destruída, o seu casamento, o seu ministério, a sua vida não será destruída, porque você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Se a sua vida espiritual está passando por dificuldades, antes de você culpar alguém, culpar Deus, culpar a sua igreja, seus líderes, olha para você, vê se você está fazendo a sua parte. Porque se você não está fazendo a sua parte, você não pode responsabilizar ninguém. O problema é você. E só tem um caminho. Jeremias 29, 12 e 13. Vamos ler comigo todos juntos. Jeremias 29, 12 e 13.
Vamos ler comigo todos juntos. Então, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. É o coração, é você se entregar. Por isso que a Bíblia fala: filho meu, dai-me o teu coração. Deus não pede nada a não ser o nosso coração, porque se você der o seu coração para Deus, na hora que Ele te pedir uma oferta, você, epa, Deus, está aqui na mesma hora. Se você der o seu coração para Deus, na hora que Ele fala assim, vai lá e peça perdão ao seu filho, sua mulher, você na mesma hora. Se você der o seu coração para Deus, na hora que o líder te chama para um compromisso na igreja, você, epa, se organiza lá, vai estar lá. O negócio é o seu coração. A Bíblia fala que as saídas da vida saem daqui, do nosso coração. Dá o seu coração para Deus. Deixa Deus conduzir o seu coração. Deixa Deus fluir dentro de você. Deus, Ele não quer ter um relacionamento superficial com você. Deus, Ele não está preocupado com a sua roupa, se a sua roupa é de marca, se o seu sapato é de marca, se o seu carro... Não, Deus não está preocupado com isso não. Deus está preocupado é com o relacionamento, com a saúde espiritual. Diga para o seu irmão, Deus está preocupado é com o relacionamento, com a saúde espiritual. Se isso funcionar, você vai usufruir daquilo que tem de melhor nessa terra. Se você recebe essa palavra, dê glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! O que Deus está exigindo de nós nessa noite, queridos? É que nós venhamos rasgar os nossos corações. Joel capítulo 2, versículo 13, rasgar os nossos corações. Vamos ler comigo todos juntos. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diga para o seu irmão, é rasgar o coração. E é hoje que você tem que rasgar. Nem amanhã não, nem mês que vem não. É hoje, é agora, é nessa noite. É uma noite profética. É uma noite que Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer remover os céus negros que estão sobre a sua cabeça. Deus quer abrir um caminho para você. Deus quer trazer um novo tempo na sua vida. Diga para o seu irmão, toda a obra de Deus gloriosa para uma grande conquista, ela não inicia pela parte externa, mas ela inicia pelo nosso interior, pelo nosso coração. Se o seu interior estiver estragado, você não vale nada. Como que nós vamos fazer isso? Lutando, orando, buscando ao Senhor. Nós estamos numa campanha de oração semana que vem. A campanha da Rainha Esther. A vigília que nós estaremos fazendo. E eu tenho certeza que nós teremos uma resposta muito grande dessa igreja nessa vigília. Eu não tenho dúvida disso. Teremos uma resposta muito grande. Porque a Rainha Esther, ela alcançou a libertação do seu povo através da vigília de oração. Ela alcançou a libertação do seu povo. Ela alcançou a prosperidade para a sua nação e alcançou honra para a sua nação. 3 portais poderosos se abriram
sobre a nação da rainha Esther? Libertação, prosperidade e honra. Sabe como que eles alcançaram isso? Rasgando o coração, se humilhando, jejuando, orando. Todo o povo orou, todo o povo jejuou, todo o povo se humilhou. Queridos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar o Senhor desesperadamente. Ai, apóstolo, mas está tudo bem na minha casa, as coisas estão tudo fluindo. Mas você precisa orar, cobrir sua casa. Porque quando vier algum problema, vocês já estão prontos, preparados para enfrentá-los. E você que está passando por lutas precisa de uma resposta de Deus. Eu creio que todos nós precisamos de uma resposta de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E o nosso jejum começa terça-feira, não é isso? Terça-feira? Terça-feira, meio-dia, e termina que dia? Sexta, meio-dia. De terça a sexta-feira, meio-dia. 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 E olha, eu não estou aqui impondo nada não, mas eu estou desafiando a você a entrar no mundo espiritual, rasgar o mundo espiritual e ir lá pegar suas bênçãos. Porque a minha parte eu vou fazer, mas se você não fizer a sua parte, se não acontecer, você não tem que culpar a igreja, Deus e os apóstolos, não. Então eu desafio você, encorajo você. Nós lemos em Mateus 11:12 que o reino de Deus é tomado pela força. Que força é essa? O diabo, você não vai jejuar, você não vai orar, e te puxa. Aí você fala, eu acho que eu não vou mesmo não, esse negócio de jejum não é comigo. Aí o diabo, você não vai orar. Aí fala, puxa vida, tem que orar 3 dias, não sei o que, esse negócio não é comigo não. Aí o diabo fala assim, tem um futebolzinho, tem isso, tem aquilo, tem um cineminha, tem aquilo, vai fazer um churrasquinho ali, um churrasquinho ali, Aí você fala, acho que eu vou fazer isso mesmo. Aí enquanto isso, tem o outro lá. O diabo fala, você não vai, porque essa semana a gente vai fazer. Vai pra lá, Satanás. Aí andando mais. Aí o outro demôniozinho, que jejuar? O que? Esse negócio de jejum. Sai pra lá, Satanás. E vai andando. Aí o outro, sai, diabo, vai embora. Eu vou jejuar, eu vou orar. O diabo é terrível. Essa família passando uma prova, esse jovem passando uma prova, desempregado, passando lutas, problema em todas as áreas. E o diabo sabe que a oração, o jejum, um arrependimento vai desatar, vai romper. E o diabo vai o quê? Vai se opor. E vai resistir. Aí você tem que o quê? Respirar fundo e falar assim, sai e eu vou. E eu vou. Pela força. Essa força não é força de músculo não. É um músculo espiritual. É a oração. É a busca. É o decreto. É você fazer um horário lá na madrugada para clamar, para interceder, para profetizar. Você junto com a sua esposa, junto com a sua família. A Bíblia fala que na unidade Deus ordena a bênção. Salmo 133 fala, quão bom e quão suave é que tem a unidade. Porque na unidade Deus ordena o quê? A bênção. Diga para você quer bênção, querido? Então se une dentro da sua casa, com a Trindade, com o ministério, se une, porque a unidade representa a perfeita Trindade de Deus. A unidade, Deus libera o quê? A bênção. Deus está doido para liberar a bênção sobre a sua casa. Deus está querendo liberar a bênção sobre o seu ministério. Deus está querendo liberar as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Ele só está esperando essas pecinhas se encaixarem. Diga para o seu irmão, deixa de ser a cabeça dura.
Se encaixa, homem. Se encaixa. Porque a bênção vai te alcançar. Aleluia. Para finalizarmos, Jesus incentivando os discípulos, Jesus incentivando os discípulos a romper na oração. Jesus encorajando os discípulos. Jesus vai contar uma história para eles. Vai contar uma história. Essa história está lá em Lucas capítulo 18. Vamos ver comigo todos juntos. Lucas 18. Vamos ler todos juntos. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir me molestar. Versículo 6. Prosseguiu o Senhor: ouve o que diz esse juiz injusto. Não farás Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite oram, clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Para aqui, queridos. Por que Jesus falou isso? Dentro de um contexto de oração. Jesus falou isso dentro de um contexto de uma batalha espiritual de guerra. Jesus ensinando os discípulos: vocês têm que perseverar na oração. Enquanto a bênção não chegar, vocês têm que ir ali batalhar. Querido, tem coisas que a gente tem que estar ali, ó, até sair, senão não sai. O diabo fica ali, olha, segurando. E nós precisamos orar, nós precisamos clamar. É uma intercessão, dia e noite. Todas as nossas vitórias que nós alcançamos ao longo da nossa caminhada foi através de muita oração, de muito jejum, de muita busca. Esse é o caminho. Jesus está nos ensinando. Jesus está falando: você está vendo essa mulher aqui, contando a história dessa viúva, por ela ter perseverado, insistido, o juiz falou assim: eu já não aguento mais ver essa mulher batendo todos os dias na porta do meu gabinete. Eu não temo a Deus, não temo aos homens, eu vou acabar liberando essa mulher, que eu já não aguento mais ver essa mulher. Sabe, uma luta, imagina dois pugilistas, dois caras no ringue lutando. Aí o cara está apanhando, levou um soco no olho, no outro olho, o cara está todo arrebentado, e o outro está avançando, aquela coisa toda, mas aquele cara que está ali, apanhando e caminhando, mas ele não desiste, ele vai, aí leva mais um, ele vai, leva mais um soco, e ele vai indo, ele não desiste, pela perseverança dele, pela ousadia dele. Tem uma hora que ele, pum, dá um nocaute, e acaba com a luta, venceu a luta. Assim é a nossa oração. Diga para você, irmão, você precisa dar um nocaute através da oração, para derrubar seus inimigos, para que as bênçãos de Deus venham se materializar na sua vida. Agora, sabe aquela oração? Sua vida está de cabeça baixa, uma dificuldade, aquela coisa toda. Aí você chega: Deus, ô papai, é porque o senhor já sabe aquilo que a gente vai pedir, né?
Então, oh Deus, eu estou pedindo isso, ó, não esquece de mim não, tá? Não funciona assim. Você tem que guerrear. Você tem que orar. Esse é o momento de você fazer história. Esse é o momento do Senhor entregar nas suas mãos as grandes promessas que Ele tem para você. É uma perseverança, é uma dedicação. É uma entrega, é um relacionamento com Deus, é uma busca com o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Não desiste dos sonhos de Deus para a sua vida. Não desista da sua família. Não desista do seu ministério. Não desista dos projetos que o Senhor te deu. Não desista, Ele é contigo, querido. Lute, avance, continue, não pare. Eu separei uma frase aqui para vocês, uma frase muito conhecida de Martin Luther King, um pastor americano. Ele diz o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente a qualquer jeito. Diga para o seu irmão, essa noite Deus está reavivando a sua vida espiritual. Você vai rasgar o seu coração no altar de Deus, e a unção de Deus vai renovar a sua vida. E nesta noite Deus, Ele te diz: se não puder voar, corra. Diga para o seu irmão, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Aleluia! Aleluia! Vão em frente, não pare, continue. Deus é contigo. A Bíblia diz, Tiago 4,7, para nós finalizarmos. Vamos ler. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler novamente. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga para o seu irmão, você com Jesus tem duas opções. Se você não retroceder, se você não lançar o arado no chão, você tem duas opções com Jesus: vencer ou vencer. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.